Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e queremos nesse momento oracional elevar o nosso coração a Ti. Eu quero pedir que a Tua graça venha nesse momento me alcançar e também alcançar a todos aqueles que irão nos ouvir. Que a Tua palavra, Jesus, possa adentrar em nossos corações e possa levar a luz e a transformação. Espírito Santo de Deus, que sois a luz transformadora, vinde nos tocar, vinde nos mostrar o caminho a ser seguido. Que os nossos passos possam estar enraizados a cada dia no terreno santo do amor de Deus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Que nós possamos ouvir a voz que vem do alto. Que nós possamos abrir as portas do nosso coração. Que nós possamos caminhar dentro do mistério, dentro da verdade. Que nós possamos ser fiéis dentro das nossas capacidades. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós nos encontramos atormentados. Muitas vezes nós estamos encobertos de incertezas, de dores, de aflições. Mas Deus nos mostrou, por meio de Jesus Cristo, que tudo é possível. Tudo é possível quando a nossa fé é adicionada. Jesus, ao curar as pessoas, ao tocar nas pessoas, Jesus deixava esse legado, que tudo é possível por meio da nossa fé. Nós queremos nesse momento oracional, nós queremos clamar a Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos nos colocar diante da Tua graça. Nós queremos nos permitir. Nós queremos dar esse livre arbítrio para que a graça de Deus nos conduza. A palavra que está em Lucas 8, do versículo 22, ela fala sobre a tempestade acalmada. E aconteceu que, num desses dias, Jesus entrou numa barca com os discípulos e lhe disse: "Vamos atravessar para a outra margem do lago." E partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Desceu então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca se enchia de água e eles corriam perigo. Foram a Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos morrendo." Jesus acordou e ameaçou o vento e a fúria das ondas. A tempestade parou e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: "Onde está a fé de vocês?" Com medo e espanto, eles diziam: "Mas quem é este que manda até nos ventos e nas ondas?" E eles lhe obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Deus. Nessa passagem bíblica, Jesus vem falar ao nosso coração o quanto que nós precisamos nos conscientizar, o quanto que nós precisamos muitas vezes mergulhar na clareza e permitir que a graça de Deus nos alcance. Os discípulos estavam junto a Jesus. Os discípulos, dentro dessa passagem, estavam vivendo uma cena na qual eles tinham Deus ao seu lado. E mesmo assim não foi o suficiente para eles encontrar a paz e a segurança. E muitas vezes nós passamos por cenas semelhantes. Estamos entre Deus e a tempestade.
A tempestade está no lado esquerdo e Deus está no lado direito. Infelizmente, muitas vezes nós nos apoiamos no lado esquerdo. Muitas vezes nós colocamos autoridade, colocamos toda a nossa confiança e nos entregamos ao lado contrário. E assim nós nos distanciamos de Deus. Os próprios discípulos, ao viverem essa experiência negativa, eles também se afastaram de Deus de uma forma inconsciente, porque eles deram autoridade às tempestades. Nós precisamos estar cientes e precisamos a cada dia mergulhar dentro da verdade de Cristo. Não é a tempestade que precisa nos conduzir, mas é a graça de Deus. Mesmo que nós nos encontramos dentro da tempestade, mas precisamos tomar essa decisão de dar a voz a Deus e não aos ventos contrários. Precisamos estar cientes de que Deus está acima de tudo e de todos. Mesmo no momento em que eu estou dentro de uma situação difícil. Eu quero falar a você, meu irmão, minha irmã, que talvez esteja vivendo uma situação semelhante na qual os discípulos estavam vivendo. Talvez nesse momento você esteja dentro de uma grande tempestade. Talvez a tua vida esteja totalmente tomada pelos ventos, pelo medo, pela dor, pela incerteza, mas mesmo assim, creia que Deus é maior. Creia que Deus está ao teu lado e o seu braço poderoso irá acalmar os ventos e as tempestades. Assim como Jesus, quando ele se levantou, ele acalmou a tempestade, o vento e tudo voltou ao normal. Porque Deus, ele é o poder acima de tudo e de todos. Mas nós precisamos também tomar a nossa decisão. Mesmo que os ventos sopram ao nosso contrário, contra nós, nós precisamos tomar a firme decisão de estar dentro da graça divina. Por isso eu falo ao teu coração, meu irmão, minha irmã, fique firme, creia que Deus está presente nessa tempestade. Por mais que a sensação fale ao contrário, ao teu coração, acredita que Deus está acima dessa situação. E diante do teu clamor, diante da tua oração, eleva a Deus a tua súplica. Pede socorro a Jesus. Não tenha receio também de ir até Jesus e pedir socorro. Os discípulos tiveram também algo muito positivo dentro deles. Mesmo sendo envolvidos pelo medo, pelas tempestades, eles tomaram a firme decisão de ir até Jesus. Nós também precisamos tomar essa decisão. Por mais difícil que muitas vezes a situação se encontra sobre nós, mas precisamos tomar essa decisão de ir até Deus e permitir que Ele acalme a tempestade. Precisamos estar cientes de que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Eu peço que você, nesse momento, repita comigo essas palavras e coloque a esperança nesse Deus que está na tua vida, esse Deus que sonda os teus passos, esse Deus que caminha contigo, esse Deus que tem o poder de acalmar todas as tempestades contrárias. Senhor Jesus, eu estou aqui diante da tua palavra e quero colocar sobre ela toda a minha confiança. Mesmo que eu esteja dentro dos ventos contrários, mesmo que eu esteja dentro das tempestades, mas eu me decido a estar dentro da tua graça. Porque eu sei que a tua graça tens o poder de mudar todas as situações.
Eu sei que a Tua graça tem o poder de transformar, de acalmar todos os ventos contrários. Por isso eu peço, Espírito Santo, por meio dessa palavra, eu peço, Espírito Santo, a graça de estar dentro da misericórdia divina. Acalma em mim, Jesus, os ventos contrários. Acalma em mim e afasta dentro do meu coração todo medo, toda angústia, toda tristeza. Faça resplandecer a docilidade, a esperança. Jesus Cristo, aumenta a minha fé. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé, para que a minha fé possa estar acima dos ventos contrários. Que eu não seja mais conduzido pela tempestade. Eu posso até estar dentro da tempestade, mas eu não me permito mais ser conduzido por ela. Eu tomo a firme decisão de ser conduzido pela Tua graça. Mesmo dentro dos momentos difíceis, mesmo dentro das provações, eu tomo essa firme certeza e abro todas as portas do meu coração e permito que a Tua graça, Jesus Cristo, me conduza. Peço também o auxílio à Virgem Maria, a Nossa Senhora, aos anjos celestiais, para que eles me dêem todo o suporte, toda a graça, para que eu esteja sempre dentro da graça divina, para que eu possa confiar em Deus em todos os momentos e circunstâncias do meu existir. Nossa Senhora, Tu que fosses a escolhida por Deus para levar Jesus até nós, leva-nos até Jesus a cada dia. A Senhora também que passou por muitos ventos contrários, passou por inseguranças, dúvidas, incertezas, mas a Senhora permaneceu firme. A Senhora sempre colocou toda a esperança em Deus, mesmo quando o teu coração também não compreendia e não entendia os acontecimentos. Nossa Senhora, ajuda-me a caminhar verdadeiramente dentro da graça. Nossa Senhora, envolve-me com o teu manto protetor, para que dentro dele eu encontre a sabedoria divina. Nossa Senhora, leva-me a Jesus a cada dia dentro da minha missão. Eu quero nesse momento meditar o terço da Santa Perseverança. E dentro desse terço, junto com a palavra que foi meditada, eu quero pedir que Deus nos ajude a viver o amor, a viver a esperança, que Deus nos ajude a estar dentro da sintonia divina. Que Deus nos dê toda a força, que Deus faça nascer em nossos corações o dom da santa perseverança, para que dentro das tempestades da vida nós não viemos a recuar, mas que nós possamos avançar dentro do chamado. Que nós possamos lançar o nosso olhar para a frente, sem mais olhar para trás. Que nós possamos acreditar, por mais difícil que a situação se apresente, mas que nós possamos acreditar que Deus tem o melhor, porque Ele é o melhor. Jesus Cristo está conosco, assim como Jesus estava junto aos seus discípulos naquele momento mais tenebroso. Jesus também está junto de nós, por meio do Espírito Santo. Mesmo que os nossos olhos ainda não consigam contemplar a sua presença, mas Ele se faz presente, porque Ele é presente na nossa vida. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, por meio desse terço da Santa Perseverança, para que nós possamos levar no nosso coração essa certeza do quanto que Deus caminha conosco. E assim nós iremos iniciar. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na primeira dezena, nós iremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê esse dom, o dom da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessa segunda dezena, pedimos, ó bendito Espírito Santo, ajuda-nos a vencer os medos, a vencer os conflitos, a vencer a tudo aquilo que muitas vezes, de uma forma inconsciente, ainda nos afasta de Deus. Sem a nossa percepção. Ajuda-nos, Espírito Santo, e dai-nos a graça da santa perseverança, que nós possamos avançar nesse acreditar, mesmo em meio às tempestades e aos ventos contrários. Dai-nos essa graça, Espírito Santo, por meio do teu agir. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Glórias ao Pai,
Glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessa terceira dezena, nós iremos pedir: ó Espírito Santo bendito, ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a vencer toda a falta de fé. Toda a falta de fé que muitas vezes se manifesta dentro das provações. Ó bendito Espírito Santo, dai-nos essa graça de poder estar resistente quando nós entraremos num conflito, numa provação. Ó bendito Espírito Santo, dai-nos essa graça de confiar em Deus, mesmo dentro das noites escuras. Que nós possamos confiar nesse Deus bendito que caminha conosco, mesmo quando as situações falam ao contrário. Espírito Santo, aumenta a nossa fé e faça com que nós sejamos fiéis à palavra divina. Espírito Santo, leva essa luz transformadora dentro dos nossos corações. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quarta dezena, vamos pedir, Espírito Santo, a graça de estarmos enraizados no terreno santo do amor de Deus. A graça de mergulhar a cada dia dentro do mistério, dentro da unção, dentro da graça. Espírito Santo, orienta o nosso coração. Faça com que as ideias de Deus possam penetrar em nossos pensamentos, em nossa imaginação, que nós possamos colocar em prática a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, que nós sejamos fiéis a cada dia dentro do nosso chamado. Que nós possamos permitir que a graça de Deus nos conduza nas águas profundas da verdade de Cristo. Por isso eu peço, Espírito Santo, o dom da enraização. Ensina-me a caminhar na fidelidade, ensina-me a ser fiel a Deus, mesmo em meio às provações e às tempestades da vida. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
E nessa última dezena, iremos pedir a graça do crescimento espiritual. Ó bendito Espírito Santo, dai-nos essa graça. Dai-nos a graça de crescer a cada dia na nossa fé, na compreensão, no entendimento, que nós possamos ser libertos da pobreza espiritual, que nós possamos mergulhar dentro do verdadeiro crescimento espiritual. Espírito Santo, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, liberta-nos do mal, das cadeias do pecado, do erro, dos vícios. Espírito Santo, ensina-nos a mergulhar dentro da verdade de Cristo. Espírito Santo, leva dentro dos nossos dias esse crescimento espiritual, para que assim possamos mergulhar, para que assim possamos estar atentos, para que assim possamos ter os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, para ouvir a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus se reproduza dentro dos nossos corações. Dai-nos essa graça, Espírito Santo. Dai-nos o dom do crescimento espiritual dentro dos nossos dias. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e o dom da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Vem, Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e da santa perseverança. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos também que Nossa Senhora possa nos ajudar a cada dia no nosso crescimento espiritual, na área da nossa compreensão, e que ela possa nos levar a Jesus, para que, dentro da sua poderosa intercessão, nós possamos mergulhar nas águas do conhecimento e da verdade de Cristo. Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, rogai por nós. Então esse foi o terço, na qual nós assim meditamos da santa perseverança e da santa sabedoria. E por meio desse terço nós pedimos que Deus possa a cada dia nos alcançar, que Deus possa a cada dia nos envolver com o seu amor, com a sua graça, e que nós possamos resistir aos ventos contrários, que nós sejamos capacitados pela graça divina, que nós possamos mergulhar a cada dia na luz, na sabedoria e no amor. Por mais difícil que a situação se apresente, mas que os nossos olhos possam elevar ao alto, que nós possamos clamar a cada dia esse Deus maravilhoso, esse Deus que está à nossa disposição, que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas angústias, que nós possamos vencer tudo aquilo que talvez se construiu de uma forma negativa. Quantas vezes nós nos abrimos, às vezes, muito mais para o negativo do que para o positivo. Que nós possamos, mesmo em meio às tempestades,
que nós possamos lançar o nosso olhar à confiança e não mais ao medo e ao desespero. Os discípulos viveram isso e nós muitas vezes também vivemos isso. Vivemos a dor, vivemos o desespero, vivemos a solidão. Muitas vezes nós somos conduzidos pelas forças negativas que estão sobre nós. A nossa missão terrena é uma passagem, e nessa passagem nem sempre nós encontramos o bem. Muitas vezes nós nos deparamos com o mal, muitas vezes o mal vem sobre nós, muitas vezes nós somos envolvidos por ondas, por ventos contrários, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Mas mesmo estando dentro desses momentos, precisamos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Assim como Jesus esteve ao lado dos seus discípulos, Ele está também ao nosso lado. Que nós possamos colocar a nossa confiança em Deus e não mais nos ventos contrários. Que nós possamos vencer, por meio da nossa fé, todas as tempestades da vida. Porque Jesus, ao curar as pessoas, Ele lançava sobre elas essa frase: vai, a tua fé te salvou. Ele dava a certeza que é por meio da nossa fé que nós seremos salvos. É por meio da nossa fé que alcançaremos as graças maiores. É por meio da nossa fé que nós venceremos as tempestades da vida. Precisamos estar cientes, precisamos estar enraizados. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, dai-nos esse dom da santa perseverança e da santa sabedoria. Que a nossa mente possa se encher da sabedoria divina, que a nossa mente possa se encher do amor, da verdade, e que o nosso coração possa se encher da santa perseverança. Que nós possamos estar enraizados a cada dia no propósito divino, e assim nunca desistir e nem desanimar. Que nós possamos mergulhar a cada dia no dom da santa perseverança e avançar, mesmo muitas vezes cansados, feridos, machucados, mas que nós possamos avançar, pois é dessa forma que nós iremos chegar nas águas profundas da verdade de Cristo, no conhecimento, no entendimento e na verdadeira construção. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda o meu coração. Ajuda-me a vencer a cada dia dentro da minha missão. E você, meu irmão, minha irmã, que está a me ouvir,